Olá, boa tarde, tudo bem? Passando para lançar o nosso segundo capítulo de matemática, conjuntos e subconjuntos, da página 82. Abram aí, página 82, matemática. Vamos lá. Isabela está arrumando seu quarto e, para isso, ela deseja colocar todos os seus bonecos de pelúcia dentro de uma caixa. Como podemos observar a imagem acima, temos alguns brinquedos que são bichos de pelúcia e outros que não são. Dessa forma, podemos dividir esses brinquedos em dois grupos: conjuntos de brinquedos de pelúcia e conjunto dos outros brinquedos. Aí foi dividido aí. A ideia de formar conjuntos consiste em conseguirmos juntar elementos com características parecidas, de forma que eles fiquem separados uns dos outros elementos, tá? Ou dos outros elementos. Nesta aula, iremos trabalhar o conceito de conjunto e suas características, a relação de pertinência de elementos com conjuntos e a relação de inclusão de outros conjuntos em um conjunto maior. Então, vamos lá. Conjuntos. Como podemos notar nos exemplos anteriores, conjuntos agrupam elementos com características semelhantes. Há vários tipos de conjuntos diferentes, porém podemos generalizar dois casos especiais: conjuntos numéricos e conjuntos não numéricos. Conjuntos numéricos: conjuntos onde seus elementos são apenas números. Conjuntos não numéricos: conjuntos onde os seus elementos não são números. Então, nós temos aqui um conjunto de números e um conjunto apenas de coco. Como do outro lado, nós temos um conjunto de ursos de pelúcia e outro de brinquedos comuns. Quando estamos trabalhando com conjuntos numéricos, normalmente utilizamos regras para formar esses conjuntos. Por exemplo, um conjunto dos números formado por apenas um algarismo. Note que todos os números presentes nesse conjunto respeitam a regra de possuírem apenas um único algarismo. Podemos dizer, então, que esse conjunto é formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tendo um total de 10 elementos. Outra forma de representar esse conjunto é de 0 a 9 dentro das chaves, tá bom? Todo conjunto precisa de uma letra maiúscula para ser nomeado. Seus elementos devem ficar dentro das chaves, separados por vírgula. Vamos aos subconjuntos. Vamos tomar como exemplo o caso do conjunto o caso anterior de conjuntos numéricos. Aí nós temos A, tracinho de igual, abriu a chave, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fechou a chave, tá? Sabemos que esse conjunto é um conjunto numérico com uma característica em comum entre os seus elementos. Podemos formar um conjunto com quaisquer elementos que quisermos, até com eles que já façam parte de outros grupos. Por exemplo, B igual conjunto formado pelos números ímpares, de 0 a 9. Então, os números ímpares de 0 a 9 são 1, 3, 5, 7 e 9, ok? Note que para formar o conjunto B, dos números ímpares de 0 a 9, ele abriu aí as chaves: 1, 3, 5, 7, 9. Não esquecendo das vírgulas. E fechar as chaves após terminar, ok?
com 5 elementos. Uma característica muito interessante é que todos os seus elementos pertencem ao conjunto A. O A é de 0 a 9 e o B é de 1 a 9, né? Porque os números ímpares, 0 é par, 1 é ímpar, 3 é ímpar, 5 é ímpar, 7 também é ímpar e 9 também, tá? Então, eles acabam tendo os mesmos números nos dois conjuntos, tá bom? Com todos os elementos de B, são também elementos de A. Dizemos que B é subconjunto de A, tá certo? Muito interessante isso, né? A relação de pertinência. Agora já sabemos que o que são conjuntos e subconjuntos. Vamos falar sobre os seus elementos. Vamos considerar que um conjunto F, como sendo o conjunto dos filhos de Dona Bela, exceto Gabriel. Note que os elementos desse conjunto são Clara, Hugo, Bruno e Vitor. Como todos eles fazem parte do conjunto, dizemos que cada um pertence ao conjunto F. E para isso, utilizamos o símbolo de pertence, tá? Que é esse Ezinho aí, para indicar que é um elemento que faz parte de um conjunto. Por exemplo, Clara pertence a F, pois Clara é elemento de F, tá? Agora pense em Gabriel. Como podemos facilmente notar, Gabriel não faz parte do conjunto F. Para dizer que o elemento não faz parte do conjunto, dizemos que ele não pertence. E o sinalzinho para a gente dizer que ele não pertence é um E com tracinho, tá? O E sozinho é pertence. O E com tracinho é não pertence. Relação de inclusão. Considere os conjuntos numéricos. C. Abriu as chaves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechou. E D. Abre as chaves. 1, 2, 3. Fechou as chaves. Podemos dizer que D é subconjunto de C? Como todos os elementos de D pertencem ao conjunto C, podemos afirmar que D é subconjunto de C. Podemos dizer também que, nesse caso, que D está contido, né, em C. Para isso, utilizamos o símbolo C, é um Czinho, tá? Quando é contido, é um C só. D está contido em C, ok? Agora pense no conjunto E. 0, 1, 2. Será que ele é subconjunto de C? Como o conjunto E possui o elemento 0, que não faz parte do conjunto C, podemos afirmar que E não é subconjunto de C. Por isso dizemos que E não está contido em C. Para dizer que um conjunto não está contido em outro, utilizamos um C com tracinho, tá bom? Um C e corta ele no meio. Aí nós dizemos que ele não está contido. Dona Bela fez uma travessa de biscoitos para seus filhos, como na imagem abaixo. Vamos considerar que o conjunto B, como sendo o conjunto dos biscoitos de Dona Bela, que Dona Bela fez. Dessa forma, responda o que se pede. O conjunto B possui quantos elementos? O conjunto B possui 6 elementos. O biscoito de coração aí, né? Pertence ao conjunto B? Sim, ele pertence ao Ezinho, tá? O biscoitinho, parecendo um come-come, né? Pertence ao conjunto B? Não, ele não pertence ao conjunto B, porque ele não está aqui aonde está o conjunto. Vê se tem um biscoitinho parecido com esse. Não tem, né? Então, ele não está contido.
Agora que já aprendemos sobre os conjuntos de uma forma mais ampla, vamos analisar dois casos especiais: conjuntos unitários, conjuntos formados por um único elemento. Exemplo: abre chaves, 0, fecha chaves, vírgula, abre chaves, 1, fecha chaves, abre chaves novamente, 1000, né? Não, 10.000 aqui, que tá aqui dentro desse conjunto, fecha chaves. Ele só tem o quê? Um elemento, tá? O conjunto vazio é um conjunto que não possui elementos, para ser representado da seguinte maneira: é um 0 riscado no meio, é um conjunto vazio. Ou a gente pode representar ele abrindo e fechando a chave sem nada dentro. Nós também representamos o conjunto vazio dessa forma, tá certo? Observação 1. Não confunda o conjunto vazio com o conjunto unitário, pois as situações são diferentes, tá? Conjunto vazio não tem nada dentro e o conjunto unitário tem uma coisa só, tá? Observação 2. Uma característica muito interessante do conjunto vazio é que ele é sempre subconjunto de qualquer outro conjunto, ou seja, ele está contido em qualquer outro conjunto, tá? Porque ele está vazio, não tem nada dentro, tá bom? Então, hoje a tia falou com vocês sobre conjuntos e subconjuntos, né? Falei um pouquinho sobre conjuntos, conjuntos numéricos, conjuntos não numéricos, conjuntos de brinquedos, né? De pelúcia. Dei aí as dicas. Conjuntos numéricos, como eles podem ser colocados. De repente, eu posso pedir apenas de pares, apenas de ímpares, tá bom? Falei sobre os subconjuntos, que é o subconjunto está dentro do conjunto, sempre vai ter coisas iguais, tá? Falei um pouquinho sobre pertence e não pertence, contém e não contém, tá? Os símbolos de pertence, preste atenção nos símbolos de contém e não contém, tá? E falei também sobre o conjunto vazio e unitário. Agora vocês vão fazer os exercícios da página 88, 89, 90 e 91, tá bom? E a tia volta para fazer a correção, ó. Beijo!